Olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta para ela o que foi que eles viram. Eu gostaria de começar lendo com você Atos, no capítulo 4, versículo 1 ao 22, porque aqui a gente gosta de ler a Bíblia, amém? Mas a palavra de Deus diz: falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Pedro e João, perante o sinédrio, no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém, e as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguiram: com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que ele foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Esse Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não a salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez, a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se, e reconheceram que haviam estado eles com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: o que faremos com esses homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não falarem mais neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir a vós antes a vós outros do que a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operava essa cura milagrosa. Então nós olhamos para esse acontecimento cedo ali nos primórdios da igreja em Jerusalém. Pedro e João estão pregando, anunciando as boas novas do Evangelho, e sinais e maravilhas acompanham a pregação dessas boas novas. E o que aconteceu? Esse homem que já há 40 anos era enfermo, não andava, ele foi curado, e ninguém consegue negar esse sinal, e isso está causando um tumulto. Então eles jogam Pedro e João na prisão e fazem novas ameaças, quer dizer, algo além de ser encarcerado. Mas mesmo diante de ameaças, Pedro e João, com extrema intrepidez e ousadia, olham para esses homens que parecem ser capazes de decidir o seu destino e dizem: nós jamais poderíamos nos calar acerca do que vimos e ouvimos. O que Pedro e João viram foi tão marcante que eles facilmente enfrentam oposição, perseguição, prisão ou até mesmo a morte, porque não querem se calar acerca do que viram e ouviram. E olhando para essa ousadia, olhando para a maneira como esses homens e mulheres viviam em Atos, o meu coração, ele se enche de alegria e um desejo de viver de uma maneira que se assemelha a deles. Eu desejo viver ainda como um discípulo apaixonado de Jesus nos dias de hoje. Agora, eu olho para eles e me marca essa ousadia, essa disposição, não somente de viver, mas mesmo de morrer pelo Evangelho de Cristo Jesus. E a pergunta, se levanta: o que foi que eles viram que bagunçou eles de tal maneira que eles tinham essa disposição de sofrer o que fosse para pregar e anunciar o Evangelho? É interessante olhar que não foi sempre assim com os discípulos. Se a gente voltar um pouquinho para trás, em Marcos, no capítulo 14, nós vamos ver uma demonstração de coragem diferente.
Quando a coisa ficou feia no Getsêmani, onde Jesus estava prestes a ser preso, todos os discípulos fugiram para salvar suas vidas. E não é como se eles não estivessem andando os últimos 3 anos com Jesus, vendo ele realizar sinais, milagres e maravilhas. E não é como se eles não tivessem o entendimento de quem ele é. Pedro já tinha falado, mesmo que não por meio, né, de carne, aquilo que Cristo, Jesus era o Cristo, eles tinham o entendimento de que aquele era o Messias. Agora, quando a coisa ficou feia, todo mundo fugiu. Agora a gente olha então e se pergunta o que foi que aconteceu entre Marcos no capítulo 14 e Atos no capítulo 4, que de repente os discípulos que fugiam para salvar sua própria vida, agora estavam dispostos a morrer por esse evangelho. E eu acredito que tem 4 coisas chaves que aconteceram entre Marcos no capítulo 14 e Atos no capítulo 4, que transformou o coração dos discípulos e deu para eles essa disposição e coragem de viver como que consumidos pelo evangelho do reino. Em primeiro lugar, a ressurreição de Jesus. Isso certamente os virou de cabeça para baixo. Por mais que Jesus já tivesse falado várias vezes acerca de sua ressurreição, né, várias vezes ele deixou claro que ele morreria e haveria de ressuscitar, mas mesmo assim, os discípulos não entendiam isso. A caminho de Jerusalém, ele conversa com eles, ele fala que ele precisa morrer, né, e ressuscitar, e pede que seus discípulos o encontrem depois de 3 dias na Galiléia. Direções confusas, Jesus dizendo que ele vai morrer e a gente tem que encontrar ele 3 dias depois na Galiléia. A Bíblia diz que os discípulos não entendiam sobre o que ele estava falando e tinham medo de perguntar o que era a respeito dessas afirmações. O que será que pode dizer, né, significar que ele vai morrer e ressuscitar? Talvez é alguma coisa assim difícil de entender, mas eles não entendiam. Eles não entendiam que ele estava dizendo o que ele queria dizer e que ele queria dizer o que ele estava dizendo. Mas depois, eles viram Jesus ressurreto, glorioso, na carne. A Bíblia diz que Jesus passou 40 dias depois de sua ressurreição com os discípulos, os ensinando, gastando tempo com eles, e esse tempo foi o que virou o mundo de cabeça para baixo. Porque eles viram seu melhor amigo morrendo numa cruz, mas eles viram ele aparecendo depois de vencer a morte e o inferno para fazer café da manhã, e não tem um amigo mais legal do que esse. Você pode tentar ser um amigo legal, mas você nunca vai conseguir ser, acabei de vencer a morte, o inferno e derrotar Satanás e aparecer para fazer café da manhã. Esse é Jesus. Esse é o nosso amigo, o nosso Redentor. Mas a ressurreição foi algo marcante, porque nesse tempo eles tiveram um entendimento daquilo que Jesus dizia, e foi isso que virou o mundo de cabeça para baixo. Nesse momento nasceu a igreja do Senhor, e nesse tempo houve um ensino que estabeleceu essa igreja. Só que ver Jesus morto e ressurreto foi algo marcante. Até os seus irmãos, os outros filhos de José e Maria, durante os evangelhos, nós vemos que eles não criam que Jesus era o Cristo. Depois, os caras ficaram bagunçados. Vieram fazer excelentes contribuições até o Novo Testamento. Quando você lê lá Tiago e Judas, eles não se introduzem como, né, irmãos de Jesus, é humilde servo de Jesus Cristo. Os caras tremeram na base, porque eles viram seu irmão morrer e ressuscitar dentre os mortos. E isso foi marcante para o mundo. Foi isso que naquele mundo judeu estourou esse movimento da pregação do Evangelho, porque durante esses 40 dias foi claro que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos. Quando você está lendo, né, Atos, que é o prólogo do Evangelho de Lucas, você está lendo algo que não foi escrito por um místico, né, um homem nebuloso. Você está lendo os relatos de um médico. E eu acho interessante como em Atos 1, ele vai dizer que durante esse tempo, durante esses 40 dias, Jesus apresentou provas incontestáveis de que estava vivo. Quer dizer, não tem discussão. Houveram teorias, pessoas que tentaram explicar naturalmente a ressurreição de Jesus, falar que os discípulos tinham roubado o corpo e várias outras teorias inventadas, só que nenhuma delas, né, faz sentido. Nós temos todos os relatos e vemos, né, a disposição dos discípulos por morrer por esse evangelho, só que até os relatos bíblicos já, né, nos protegem de toda e qualquer outra conversa. O fato é, Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos para efetuar a redenção que ele disse que efetuaria, e isso muda tudo. Mas nesses 40 dias,
ele teve 1 mês e pouco de conferência com seus discípulos, que foi um tempo extraordinário. E esse tempo, a Bíblia diz que ele mostrou para os seus discípulos como a lei de Moisés, os salmos e os profetas falavam a respeito de si, falavam a respeito desse momento que Jesus estava trazendo, a nova aliança. Porque ao longo dos 3 anos que Jesus caminhava com seus discípulos, você vai ver ele dizendo para eles, quando você se converter. Imagina você, 3 anos de curso com Jesus, ele vira para você e fala, quando você se converter. Você pensa, mas o que eu era até agora? Mas por que ele dizia isso? Não havia ainda chegado o tempo de conversão a essa nova aliança. Então Jesus estava profeticamente preparando seus discípulos para um novo tempo, mas a partir de sua morte e ressurreição, esses podem se converter e agora caminhar debaixo da nova aliança. Então ele mostra para eles como esse movimento estava pautado nas Escrituras, a palavra de Deus. Eu acredito que isso foi o segundo evento marcante entre Marcos 14 e Atos 4, porque durante 1 mês e pouco, durante 40 dias, eles viram o como isso já estava previamente anunciado nas Escrituras e eles tiveram um direcionamento bíblico de como deveria ser o seu comportamento adiante. De ninguém menos do que o Mestre, o Verbo que se fez carne e aquele que em seu ministério se posicionava no que está escrito. A palavra de Deus é a pauta desse movimento, amém? Nós temos o nosso norte na palavra de Deus. Em terceiro lugar, em Mateus, no capítulo 28, do versículo 16 ao 20, nós vemos Jesus reunindo seus discípulos e dizendo o seguinte, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, ide, fazei discípulos, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os ensinando a guardar tudo o que eu vos ordenei. Então, é com toda a autoridade nos céus e na terra que Jesus transmite essa missão, essa incumbência aos seus discípulos. Então, se você vê ali o portanto, aquilo ali é uma conjunção, conectando a ideia de que Jesus tem toda a autoridade com a próxima ideia que vem. A próxima ideia que vem é o ide, e essa foi a maior carteirada cósmica da história. Jesus olhou e falou o seguinte, meu universo, minhas regras, vocês vão fazer discípulos. Isso não é opcional. Tem muita gente que trata a grande comissão como uma grande sugestão. Ah, que legal, fofinho ele fazendo discípulos. Não, essa é uma incumbência para a sua igreja. Então, quando Pedro e João estão lá e os sacerdotes estão ameaçando eles, jogar eles na prisão, talvez torturá-los, talvez matá-los, eles olham de um lado e eles veem esses homens ali que tocam o sistema religioso da cidade. Mas do outro lado tem Jesus, que tem toda a autoridade nos céus e na terra e mandou eles fazer. Eles estão mandando parar. Jesus mandou fazer. Aí eles olham e dizem, dá não. Vai ter que prender então, porque parar de falar de Jesus eu não posso. Essa é a disposição que eles tinham de obedecer Jesus. E essa autoridade foi o que marcou o nascimento da igreja e a disposição dos discípulos a pregar. E em quarto lugar, vem uma boa notícia. Porque Jesus comissionou os seus discípulos até os confins da terra, mas os advertiu que eles não saíssem de Jerusalém, sem antes serem cheios do Espírito Santo. Porque ao cumprir essas boas novas, ao ir aos confins da terra, nós não vamos desacompanhados, mas temos o próprio Deus morando dentro de cada um de nós. E é isso que virou o jogo, mudou a história na nova aliança, porque não existe nascido de mulher homem maior do que João Batista, mas o menor nascido do Espírito é maior do que ele, porque agora eu tenho o próprio Deus habitando dentro de mim, e os sinais e maravilhas que acontecem acompanhando a pregação do Evangelho, não são consequência da minha força, do meu próprio braço, mas porque o Espírito está realizando sinais e maravilhas. E isso me patrocina a ser uma testemunha eficaz desse Evangelho, e não só para curar os enfermos, não só para libertar os opressos, mas para me tornar um pai, um marido, um amigo melhor, de acordo com a santidade do meu Pai, porque o Espírito Santo está em mim, me conduzindo, me direcionando, me lembrando dos mandamentos e os decretos do Senhor, e me ensinando todas as coisas, amém? E com isso, você vai observar a passagem que a gente leu de Atos 4, diz que Pedro, naquele momento questionado, ele falava cheio de ousadia, como que cheio do Espírito Santo. Os homens estavam aleluiados, eles estavam cheios do Espírito, e isso é extraordinário. Eles estavam ali bagunçados para viver por esse Evangelho. Agora, como é que a gente olha para essas 4 coisas? E não tem o desejo de viver como eles, porque eu e você, nós temos tudo que Pedro e João tinham para viver nessa ousadia, nessa intrepidez, para pregar as boas novas desse Evangelho.
Quantos aqui creem que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos? Levante sua mão. Amém? Cristo vive. Quantos aqui creem que a Bíblia é a palavra de Deus e nós temos a nossa instrução para prosseguir? Amém? Quantos aqui creem que Jesus nos comissionou como seus discípulos a ir até os confins da terra e fazer mais discípulos? Amém? E quantos aqui creem, né, se você já não foi, pelo menos você crê que você pode ser cheio do Espírito Santo? Levante sua mão. Olha só, nós temos tudo o que Pedro e João tinham para jogar a sua vida fora no Evangelho de Cristo Jesus, para viver como alguém que é consumido pelas boas novas do Evangelho do Reino. E eu me pergunto, como é que a gente pode ter essas 4 coisas e querer viver normalmente, seguir uma vida normal, como talvez antes de conhecer Jesus? Algo interessante que C.S. Lewis disse é que todo mundo tem que decidir se Jesus era uma de 3 coisas. Porque ou Jesus, ele era um mentiroso, que sabia que ele não era o Filho de Deus e falava isso para enganar as pessoas, ou Jesus era maluco e ele achava que ele era o Filho de Deus e não era, ou Jesus é Senhor. E nós sabemos qual das 3 é a verdade. Mas o fato é, não tem como você achar que Jesus era um grande professor, mas rejeitar o que ele dizia acerca de ser Deus, de ser o Filho de Deus, porque isso é a essência da sua mensagem. Então, se a pregação de Jesus é verdade, isso muda completamente a maneira como cada um de nós deve viver a vida. Se Cristo é Senhor e Ele é Senhor, eu não posso acordar, viver um dia cotidiano e voltar a dormir como se isso não fosse realidade, porque se essa é a realidade, então a minha vida precisa ser ajustada a essa mensagem radical que transforma o mundo, amém? Então, os discípulos, depois de ver tudo isso, eles começam um caminho de obediência, e nós precisamos entender que essa é a linguagem de amor de Jesus, a obediência. Em João 14, 21, ele diz o seguinte: esses são os que me amam, aqueles que obedecem o que eu digo. Quer dizer, Jesus já deixou claro qual que é a sua linguagem de amor. Para a galera aí do toque, quem queria dar um abraço apertado em Jesus? E assim, não soltar nunca. Pelo menos 300 anos de abraço, porque você ficou na fila da eternidade, então você não vai soltar. Alguém aí? Quem aqui do tempo de qualidade queria tomar um cafezinho com Jesus? Naquela mesinha, nos lugares, paisagens celestiais, com cachoeiras de estrela e estrela de cachoeira. Alguém aí? A do cafezinho é forte. Quem aqui, a galera do presente, queria trazer um presente que Jesus ia abrir e falar: uau, você me conhece direitinho? Alguém? Quando alguém torna claro, alguém que você ama, qual é a sua linguagem de amor, você se esforça para se comunicar nessa linguagem, não é? Não é verdade? Porque você sabe que essa é a maneira eficiente de demonstrar eu te amo. Bom, Jesus tornou claro a sua linguagem de amor. É a obediência. Então, se você quer dizer Jesus, eu te amo, nada diz Jesus, eu te amo mais alto do que se dispor a obedecer o Mestre. Porque quando você leva uma vida de obediência, você pode até gritar no culto, cantar: Jesus, eu te amo. Jesus fala: eu sei, eu estou vendo. Porque a linguagem de amor do Mestre é a obediência. E os discípulos de Jesus que andavam com ele entenderam isso. Então, quando falam: a gente vai matar se você continuar fazendo, eles falam: vai ter que matar. Porque desse jeito eu estou agradando o Mestre. Eu jamais posso me calar acerca do que eu vi e ouvi. E é interessante, porque a gente menospreza tanto o poder da obediência. As pessoas: eu não sei o que Deus quer que eu faça. O cara quer uma revelação extraordinária de qual que é o propósito da vida dele, que talvez Deus não te dá porque Ele está te poupando, porque talvez se Ele dissesse você não fazia, porque às vezes Ele já falou, na verdade Ele já falou e alguns de nós não estamos fazendo. Então como é que fica? A pessoa: eu não sei o que Deus quer que eu faça. Se você entrou aqui com crise de propósito, deixa eu resolver para você em 30 segundos. Eu sei o que Deus quer que você faça. Discípulos. Ele não disse que era isso que Ele queria que a gente fizesse? Gente, está escrito. Eu não estou dizendo que não existe um chamado único individual para a sua vida. Existe sim. Deus tem um propósito que é único para você, assim como você é uma criação única de Deus. Mas qual que é a realidade? O seu chamado único individual jamais vai contradizer o mandamento prévio do Senhor. O seu chamado único individual nunca vai contradizer a identidade que você tem como igreja, como noiva, como filho, como discípulo de Jesus. Isso vem primeiro. E um jeito seguro de acertar em cheio no seu propósito é mirar no círculo menor do alvo. O círculo menor do alvo é viver como um discípulo de Jesus. O maior é o seu propósito único e individual, que vai ser onde você vai fazer o que o Mestre já te falou para fazer. Então, quer acertar em cheio? Mira na obediência.
Provérbios 3,5 diz: confia no Senhor e Ele endireitará o seu caminho. Vai obedecendo, vai confiando, Ele vai te mostrar onde você precisa estar. É desse jeito. Então, talvez você foi chamado pelo Senhor a estar no mercado de trabalho como um empresário, mas esse é apenas o onde você vai fazer o que Jesus já te chamou para fazer, que é o quê? Discípulos. Fazer discípulos. Talvez você foi chamado para estar no ministério, e é esse o lugar que você vai fazer o quê? Discípulos. A nossa tarefa como igreja, ela é singular. A gente tem uma obra única como igreja, e ela vai comportar vários aspectos e vários processos, mas nós precisamos entender que a nossa missão é essa. No momento que você disse sim para Jesus, você abraçou isso como a causa da sua vida. Então você não tem tempo para jogar fora, pensando, o que Deus quer que eu faça? Já tem muitas coisas que você já deve estar fazendo. A gente gasta tempo demais pensando no que a gente pode fazer, e a gente não gasta tempo suficiente falando sobre o que a gente deve fazer. E o que a gente deve fazer, as Escrituras tornaram claro. Sabe qual que é o problema também? A gente gosta de transformar tudo em chamado. E quando você transforma tudo que Jesus falou num chamado, você pode dizer não, ou você pode não ter sido chamado, mas existe uma distinção importante. Pega uma mão sua e fala assim, chamado. Agora você pega outra mão e diz mandamento. Vamos lá, chamado, mandamento. Então vamos lá. Evangelizar é um chamado ou é um mandamento? Mandamento. Quer dizer, mesmo sem chamado de evangelista, que é um chamado, que é o quê? É uma graça capacitadora para cumprir o mandamento do evangelismo. É um dom para fazer aquilo com uma maneira mais leve e mais fácil. Então vamos lá, evangelista, chamado. Evangelismo, mandamento. Quer dizer, eu posso não ter sido chamado para ser um evangelista, mas eu fui chamado, comandado por Jesus a evangelizar. Você está entendendo? Tem uma distinção entre chamado e mandamento. O chamado é específico, mas o mandamento ele é geral. Então, a grande comissão é um mandamento. Não importa onde você está, qual é o seu lugar na sociedade, o que você fez na faculdade, você disse sim para Jesus. A grande comissão, ela é a obra principal, a sua missão principal na vida. Amém? Isso se resume a conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Mas eu sou jovem, eu sou tão jovem, eu ainda estou descobrindo a vida. Meu amigo jovem que está aqui, permita-me bagunçar o seu cabelo um pouquinho. Você não está descobrindo a vida, você conhece Jesus, já descobriu a vida, você já encontrou a vida. Eu nunca li na Bíblia o termo cristão mirim. Alguém já leu? Discípulo de Jesus Júnior, alguém aí já viu? Eu não achei. E tem muita gente vivendo como se tivesse tempo para decidir o que quer fazer primeiro e depois pensar em obedecer Jesus, quando deve ser ao contrário. Jovens, vocês já encontraram a sua vida em Cristo. E eu digo isso especialmente porque eu vejo muito jovem, às vezes os mais velhos já são mais maduros, mas os jovens dão muita desculpa. Eu ainda estou descobrindo o que eu vou fazer. Eu sei o que você vai fazer, você não é um discípulo de Jesus. Então agora, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Agora não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E eu não vivo mais para perseguir os meus próprios sonhos e a minha vontade, mas para fazer a vontade do meu Pai. Mas eu sou só um jovem, vamos conversar. Mateus 17, 24, nós vemos os discípulos de Jesus sendo cobrado o imposto do templo que tinha sido previamente estabelecido em Êxodo no capítulo 38, versículo 26. Esse imposto do templo era para homens de guerra, que tinham 20 anos de idade para cima. E de toda a turma de Jesus, os 2 discípulos, sabe quem que eles cobram o imposto do templo? Pedro e o próprio Jesus. Tudo indica que Pedro era o único dentre eles que já era casado, ele era o ancião do grupo, o mais velho. Agora a gente começa a olhar para alguns detalhes, até culturalmente, historicamente falando, um rabino, ele chamava talmidim, os discípulos, quando esses tinham de 12 a 14 anos, eles eram extremamente jovens para aprender a reproduzir o que aquele rabino tinha a ensinar. Então, quando você vê Jesus chamando, por exemplo, Tiago e João, eles estão pescando com seu pai. Isso era coisa na cultura judaica de quem não tinha nem idade para pescar sozinho. Eles ainda estavam aprendendo a profissão do pai, vendo ele fazer, para que um dia eles pudessem fazer, diferente de Pedro e seu irmão, que já pescavam sozinhos. Você vê Tiago e João pedindo para a mãe deles falar com Jesus que eles querem um lugar à esquerda e à direita de Jesus. Aí você pensa, essa atitude tão juvenil. Assim, muito provavelmente, eles eram jovenzinhos. Não somente essa era a cultura, e a gente vê esse detalhe implícito nas Escrituras,
Mas, olhando para a história e tradição da igreja, analisamos depois as interações de João, o discípulo a quem Jesus amava, claro que ele se auto-intitulou assim, né? Mas o discípulo a quem Jesus amava, suas interações com seu discípulo principal, que era Policarpo, e sua vida, até mesmo ali pós o exílio da ilha de Patmos. Nós fazemos uma conta, né? Nós, eu me jogando no bolo, que eu nem mereço estar dentro dos teólogos, historiadores, fazem a conta que João possivelmente morreu com mais ou menos 86, 88 anos. O que significaria que ele começou a seguir Jesus com 14, 16 anos de idade. É uma grande probabilidade. O que significaria que no momento da grande comissão, quando Jesus está subindo aos céus e confiando aos seus discípulos o futuro da igreja, tem provavelmente uma galerinha lá dando tchau para cima que tem uns 17, 19 anos de idade. Alguém aqui tem 17 anos? Vem aqui rapidinho, sobe aqui comigo. Alguém aqui tem 19 anos? Vem aqui rapidinho, só subam aqui comigo, vocês dois. Assim, ó, só olha para o pessoal e dá um tchauzinho, assim, ó. Dê um tchauzinho para eles. Imagina Jesus subindo aos céus e confiando o futuro da igreja na mão de uma galerinha assim, ó. Dá um tchauzinho para eles. Não chega a ser preocupante? Tipo assim, Jesus, o que você está fazendo? Não é como se fosse brincadeira isso aqui. Mas, amados, nada mudou. Jesus continua confiando o futuro da igreja na mão dos jovens. Esses ainda são chamados a viverem como testemunhas de Jesus, discípulos de Cristo. Olha lá de novo, dá mais um tchauzinho, último tchauzinho. Amados, Jesus não deixou os jovenzinhos acompanhados. Os jovenzinhos foram cheios do Espírito Santo, capacitados a serem efetivas e verdadeiras testemunhas do Evangelho por onde eles fossem. Obrigado, vocês podem se assentar. Só queria escandalizar vocês um pouquinho, como é pesado isso aqui. É a grande probabilidade. É o que faz sentido, olhando para as Escrituras, para a tradição e a história. E não foram só eles. Depois que esses jovenzinhos se dispuseram a viver pelo Senhor, e não sozinhos, haviam ali crianças, jovens, adultos, idosos, tantas gerações trabalhando juntamente para transmitir esse evangelho, e é isso que nós somos uma grande família, uma obra multigeracional. Servimos ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O mover de Deus até aparecem com crianças profetizando, jovens tendo visões, velhos tendo sonhos. É assim que se parece as boas novas do evangelho. Nós precisamos entender que isso continua. É não somente um privilégio, mas é para a gente uma responsabilidade, continuar fazendo Cristo conhecido. Amados, no dia 21 de janeiro do ano 304, morreu uma jovenzinha chamada Inês. Ela tinha 12 anos. Chamaram ela aleatoriamente para prestar sacrifício a Minerva. Ela falou: eu não vou fazer isso, eu sigo a Jesus. Aí o imperador falou: não, mas isso é contra a lei, então você vai morrer. Aí um outro jovem ficou desesperado, falou: Inês, não joga sua vida fora, eu peço sua mão em casamento, te dou uma saída, você pode casar comigo e fazer parte de uma família nobre, você vai ter tudo do bom e do melhor, comer as melhores coisas dessa terra, mas não joga a sua vida fora por causa de Jesus. Gente, com 12 anos, você sabe qual foi a resposta da Inês? Ela disse: eu já tenho um noivo, e ele me amou primeiro, como poderia eu não amá-lo de volta? Ela foi decapitada, com 12 anos de idade. Aí às vezes eu olho para as desculpas que a gente fica dando, e eu olho para o caminho desse evangelho que foi pavimentado com o sangue dos amigos de Jesus, que se dispuseram a obedecer, e o meu coração grita, porque enquanto eu vejo os meus irmãos e irmãs que até aqui estavam dispostos a morrer por esse evangelho, às vezes eu olho para a minha geração e eu não encontro nem a disposição de viver por esse evangelho. Não enfrentamos perseguição nem a espada, ainda assim tem gente se aquietando acerca das coisas que viu e ouviu por muito menos do que os nossos irmãos. Nós não podemos levar uma vida de conforto, porque a nossa história mudou para sempre no momento em que recebemos a Cristo e o chamamos de Senhor. E ai daqueles que o chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem o que Ele diz. O único caminho é a obediência. Sabe, esses dias perguntaram para um pastor, e esse cara, ele é aquela pessoa que parece com Jesus, assim, leva uma vida exemplar, e pensa num cara que apanha sorrindo pelo evangelho, e a igreja dele passou por um momento super difícil, mas ele continuou firme, e perguntaram para ele um dia: cara, como que você não desiste? Que ele parou e começou a segurar o choro, soluçando. Ele olhou para a galera e falou: que escolha eu tenho?
Como é que eu vou ignorar as coisas que eu vi e ouvi? Que escolha, como que eu poderia desistir? E ele falou algo que quando eu ouvi, aquilo me fez chorar na sala. Ele falou: eu sou um escravo por escolha. Eu decidi, Jesus, eu escolhi essa vida. E eu não consigo ignorar tudo o que eu já vi e desistir. Que escolha eu tenho? E amados, que escolha a gente tem? Olhando para isso tudo, que outra reação é possível, senão a de ser consumido por esse evangelho? Porque nós precisamos entender, é a nossa responsabilidade continuar transmitindo esse evangelho do reino. Porque um dia alguém pregou para você, certo? Alguém falou para você sobre Jesus. E um dia alguém pregou para a pessoa, que pregou para a pessoa, que pregou para você. E um dia alguém pregou para a pessoa, que pregou para a pessoa, que pregou para a pessoa, que pregou para você. Amém? Você entendeu? Eu preciso continuar, que está ficando difícil para mim. O ponto é, talvez hoje você aceitou Jesus porque um dia um amigo te convidou para um life group. Porque um dia uma família chamou a família dele para um café e nesse café eles conversaram sobre Jesus. Talvez porque anos mais cedo um fazendeiro vendeu tudo que ele tinha lá nos Estados Unidos e se mudou para o Brasil em 1956 com a sua família para pregarem o evangelho. Talvez porque anos mais cedo uma outra família decidiu um dia jogar boliche e falar um pouquinho sobre boas novas. Talvez porque anos mais cedo se mudou para os Estados Unidos, da Inglaterra, uma família que foi desbravar o novo mundo. E eles chegaram lá e foram visitar os seus vizinhos com torta de maçã e boas novas do evangelho. Muitos mais quentes do que a torta de maçã. Talvez porque anos mais cedo, um dia um camarada lá na Inglaterra estava tendo o pior dia da vida dele. Ele foi demitido do emprego, a namoradinha dele terminou com ele, então ele foi para um bar para afogar as mágoas dele no álcool, só que nem lá ele ficou em paz, porque apareceu um jovenzinho, um cabeludinho chamado John Wesley, e decidiu conversar com ele sobre boas novas do reino. Porque anos mais cedo, o próprio John Wesley estava num navio que estava para afundar, e tinha um monte de moravianos sorrindo, cantando, sem medo de morrer. Aí ele foi perguntar para eles por que eles estavam tão alegres, mesmo na face da morte. Eles falaram: a gente tem Jesus, para a gente viver é Cristo, morrer é lucro, a gente está bem na fita. Eles estavam tipo a quinta série, sabe? Motorista, pode correr, os moravianos não têm medo de morrer. Eles estavam firmes em Jesus. John Wesley ficou tão bagunçado, ele que nasceu num lar cristão, pensou: eu não sou crente não. Começou a ir nas reuniões dos moravianos e pegou fogo. Os moravianos, por sua vez, anos mais cedo, foram recebidos por um conde alemão chamado Zinzendorf, que viu um monte de refugiados sem ter onde morar, dispôs as suas propriedades para ele morarem lá e sentou com as crianças e as assistiu serem cheias do Espírito Santo. Porque anos mais cedo, um dia, lá na Alemanha, alguém bateu na porta de outra pessoa e falou: ei, tem um livro recém-impresso, recém-traduzido na tal dessa prensa nova aí? E o conteúdo é quente, meu irmão, senta aí para a gente conversar. Porque anos mais cedo se mudou para a Alemanha da Itália, uma família que na Itália foram devotos católicos por muitos anos. Porque, um pouquinho mais cedo, tinha um camarada chamado Paulo de Tarso, pregando para cima e para baixo nessa tal de Itália. Depois que ele se converteu num movimento que uma vez ele estava tentando extinguir, de homens como Estevão, que pregavam em Jerusalém, que um dia ouviram essas boas novas de homens como Pedro e João, que um dia, aos pés do próprio Cristo, receberam as boas novas do Evangelho. Você vê, existe um caminho direto até aqui, e daqui para frente é minha responsabilidade continuar espalhando essas boas novas. E se essa causa do Evangelho não consome o meu coração, a ponto que eu acordo e vou dormir e torno a acordar desejoso de viver por Cristo Jesus, talvez eu não entendi o Evangelho do Reino, porque essas são boas notícias. E que tipo de pessoa não passa para frente boas notícias? Mas então, como é que nós continuamos isso? Como é que nós continuamos a tarefa? E aqui eu quero terminar dizendo o seguinte: nós temos uma obra e uma missão principal, mas nós fazemos isso como um time, fazemos isso como um corpo, e a estratégia que Jesus deu para a igreja, ela é brilhante. Eu quero ler com você Efésios no capítulo 4, versículo 11 e 12. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Eu quero que você repita isso aqui, repete comigo: preparar o povo santo para realizar sua obra. Então presta atenção, para que existem os chamados
ministeriais. Eles são para o cumprimento do mandamento da igreja. Então, para que servem os ministérios eclesiásticos na igreja local? Para preparar o povo santo para realizar a sua obra, falando da obra de Cristo. Então vamos lá. Quem é o povo santo? Nós. E qual é a obra de Cristo? A grande comissão. Então nós temos uma tarefa e fazemos isso como um time. E os ministérios servem para a preparação do povo santo, não povo anta, povo santo, para o cumprimento, anta às vezes, mas era para ser povo santo, para o cumprimento do mandamento. Então o pastor, ele não só pastoreia, ele ensina o povo santo a pastorear, porque você pode não ter sido chamado a ser um pastor, mas por mais que você tenha pastores sensacionais, extremamente amorosos, que se parecem com Jesus ao ponto que nos constrange, não é verdade? Quantas horas eles vão passar no seu consultório, no seu trabalho, na sua faculdade durante a semana? Eles não vão. E eles nem precisam, porque adivinha quem está lá? Você. Então você pode não ter sido chamado para ser um pastor, mas você vai pastorear seus colegas de trabalho. Na hora que você vê alguém com crise, você só imita o que o pastor Hebe faz. Meu querido, você mostra amor. Pastoreia. O evangelista, ele não só evangeliza, ele te ensina e te prepara a evangelizar, porque você pode não ter sido chamado a ser um evangelista, mas o evangelismo é com a gente. Eu tenho alguns amigos que eles são evangelistas, assim, obviamente essa é a graça sobre a vida deles. Uma vez eu estava fazendo um check-out de um hotel com ele só olhou para o cara do check-out, que nem um psicopata, assim, ó, e sorriu. Esse cara começou a chorar. Ele disse uma coisa, ele falou, mano, Jesus te ama. E esse cara chorou litros, aceitou Jesus, e eu fiquei olhando assim com uma santa inveja, tipo, eu faço desse jeito? Eu não tenho essa mesma graça na minha vida. Eu sinto uma graça para pregar, para ensinar. Não que eu ensine bem, mas para mim é leve. Você pode me avisar 2 minutos antes de pregar, eu vou ficar feliz. Se ninguém for edificado, pelo menos eu me divirto, né? E esse é total o coração da pregação. Mas por que eu digo isso? Eu não olho para o meu amigo evangelista e fico me comparando. Eu não sou desse jeito. Porque o corpo de Cristo, ele não se compara, ele se complementa. Agora, eu, embora não veja a mesma graça na minha vida, quando eu pego um Uber para o aeroporto, eu não vou colocar o meu foninho só e ficar escutando música, adivinha o que eu vou falar? Eu vou conversar sobre Jesus e sobre as boas novas. Porque por mais que eu não seja um evangelista, o evangelismo não é uma opção. Você está entendendo? O mestre, ele não só ensina, ele ensina o povo santo a ensinar. Porque você pode não ter sido chamado para ser um mestre, mas quando qualquer um indagar sobre o motivo da sua fé, a sua esperança, você tem que estar pronto para responder. Amém? Então você vai ensinar um pouquinho. E o problema é que tem muita gente que quer uma grande carreira no evangelho, mas o evangelho ele é tocado pelos filhos. Esse aqui é um negócio do papai. As pessoas perguntam, o que você faz? Eu fico confuso. Você canta, você prega, o que você é? Você é um pregador, um cantor? Eu digo, eu não sou nenhuma dessas coisas, eu sou um filho. Essas são as coisas que eu faço. Porque o filho, quando o pai manda lavar a louça, ele lava a louça. Quando o pai manda varrer a casa, ele vai à casa. Eu tenho uma carreira, eu sou filho. E é isso aí. Nós precisamos estar dispostos a servir. 1 Coríntios 12, do versículo 18 ao 28, diz: o nosso corpo tem muitas partes e Deus colocou cada uma delas onde quis. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Assim, há muitas partes, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias. E as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. Assim, protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas, enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial. Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. Isso faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. E se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. Juntos, vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte dele. Então, a gente tem esse contexto aqui, nós somos um corpo, e o olho não tem nada a ver com o joelho. Não adianta ficar olhando para quem tem outro chamado e pensar, eu queria ser desse jeito. Você é um outro tijolinho, você é uma outra peça desse quebra-cabeça. E ambos foram chamados para cumprir a mesma missão, de maneiras diferentes. E aí, com esse contexto, é que Paulo continua ensinando, dizendo, Deus estabeleceu para a igreja, em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo, os profetas, em terceiro, os mestres, depois, os que fazem milagres, os que têm dom de cura, os que ajudam os outros, os que têm dom de liderança e os que falam em diferentes línguas, comunicação. Nós temos vários dons aqui.
com certeza você tem pelo menos um. Você não sabe qual é, você pode orar, pedir ajuda e você pode almejar dons, você pode orar e pedir por eles. O que são os dons? São presentes para o quê? Para o cumprimento de uma tarefa. A tarefa, a grande comissão. A grande comissão opcional? Não. Quer dizer, eu vou estar fazendo isso com ou sem dom. Mas alguma dessas áreas eu vou ver que tem uma graça sobre a minha vida, que acontece de um jeito natural, algo que é sobrenatural. Mas todos nós fomos chamados. Agora, muita gente diz, eu não sei qual é o meu dom. Você não sabe às vezes porque você não tenta, não está servindo a igreja, assim você não vai descobrir. Você não está servindo a grande comissão. Quando você faz, você vai encontrar qual é o seu dom. Vai ver, isso aqui foi bem. Mas primeiro a gente tem que estar disposto a servir. Se você não sabe, não sei nem por onde começar, todas as opções parecem assustadoras, dons de prestar ajuda. Vê quem que precisa de ajuda, deixa eu ajudar. Aí quem sabe nesse contexto você vai entendendo um pouco melhor qual é o seu lugar nesse corpo. Mas, eu queria te convidar a ficar de pé para parecer que está acabando. A grande comissão, ela não pode ser obedecida instantaneamente. Faz sentido? Precisa de estágios, de pessoas diferentes. 1 Coríntios 3, versículo 6 ao 8, e aqui eu quero concluir. A igreja de Corinto está tendo uma discussão, uns estão dizendo que eles são do time Apolo, outros estão dizendo que eles são do time Paulo, está tendo uma discussão no Twitter, hashtag time Apolo, hashtag time Paulo, e eles estão discutindo sobre quem é o melhor, e aí Paulo vem e diz, para que está feio, senta aí, deixa eu explicar para vocês. Ele diz o seguinte, eu plantei e Apolo regou, mas quem fez crescer foi Deus. Não importa quem planta ou quem rega, mas sim Deus que faz crescer. Quem planta e quem rega trabalham para o mesmo fim, e ambos serão recompensados por seu árduo trabalho. Então, gente, não é sobre quem planta, não é sobre quem rega, não é sobre quem evangelizou, não é sobre quem edificou. Todo mundo está trabalhando para o mesmo fim, é um time. Então, a gente não se compara, a gente se complementa. E cada um é recompensado pela sua participação, pela parte que fez. Então, nós trabalhamos como um time. Quer ver, por exemplo, às vezes já pediram sua ajuda no ministério da recepção. E você pensa, não, eu queria pregar. Mas olha só para você ver, quem aqui ficou na igreja porque foi bem recebido? Levanta sua mão rapidinho. Dá uma olhada quantas pessoas. Nesse dia, talvez não interessava quem estava pregando, quem estava ministrando louvor, interessava quem estava sorrindo lá na porta. E isso foi um portal de abertura. Para você ter uma noção, quantos aqui foram evangelizados? Você aceitou Jesus por causa de um amigo? Levanta a mão. Olha quantas pessoas. Não adianta só ficar pensando que alguns pregadores na internet que vão fazer esse trabalho. A vida do corpo de Cristo está no corpo de Cristo, e os dedos alcançam lugares que o ombro nunca vai alcançar, porque o ombro não alcança. Você está entendendo? E às vezes a gente está vivendo alheio à realidade do que é a nossa missão principal. Eu não sou um advogado, um engenheiro, eu não estou no mercado de trabalho, um empresário. Eu sou, em primeiro lugar, um discípulo de Jesus. E esses são os lugares onde eu obedeço o Mestre. Tudo eu considero como perda, diante do privilégio de conhecer a Cristo Jesus. Amados, esse é um tempo de nos despertarmos. Não podemos ficar dormindo na luz quando nós temos uma missão tão importante para passar adiante. Quando temos uma responsabilidade tão grande, precisamos viver com a disposição de sermos discípulos de Jesus. Sabe, às vezes a gente quer um protagonismo, um estrelismo, a nossa jornada com Cristo, mas não é sobre isso, é sobre servir. Uma vez um jovem, ele aceitou Jesus e logo sentiu chamado para ser um evangelista. E ele pegou um caderninho e começou a anotar quantas almas ele ganhava. E aí, de repente tinham dezenas de pessoas, milhares de pessoas, dezenas de milhares, centenas de milhares. E um dia, chamaram ele para fazer parte de uma cruzada de um grande evangelista que ganhou milhões e milhões de africanos para Jesus. E ele estava lá, ele começou a olhar, reconheceu ali vários grandes evangelistas, ele sentiu o grande, falou, uau, finalmente estou em meio aos grandes homens de Deus, pensando na sua carreira. Aí, ele viu no meio deles um senhorzinho que ele nunca tinha visto. E na sua imaturidade, ele foi medir forças, comparar. E ele começou a contar para o velhinho como ele já tinha ganhado centenas de milhares de almas para Jesus. E o velhinho falou, uau, glória a Deus. Ele pensou, ele não está impressionado. Ele deve ter ganho muito mais gente do que eu para Jesus. Ele perguntou, quantas pessoas você já ganhou para Jesus? Aí ele parou, pensou e falou, que eu me lembre, só uma. Esse jovem imediatamente começou a desprezar ele no seu coração. O que esse Senhor está fazendo aqui entre os grandes evangelistas do mundo? Uma pessoa só para Jesus. E de repente veio o grande evangelista, aquele que havia ganhado milhões de pessoas para Jesus. Jogou os braços por cima do Senhor e falou com o jovem,
Eu vejo que você conheceu aqui o meu pai na fé. Esse é o homem que me ganhou para Jesus. Quando eu tinha uns 17 anos, ele entrou num café e compartilhou comigo o evangelho. Aquele jovem caiu em si, percebendo o seu pecado e a sua imaturidade. O que ele entendeu? Falou, se esse homem, que era um engenheiro, não tivesse entrado no café e puxado conversa com o jovem, ele não viria a ser um evangelista que ganhou milhões de pessoas para Jesus. E se a gente deixar de ficar sonhando com a nossa própria jornada em Cristo e se dispor a servir como corpo, talvez eu não preciso ficar pensando em só ser o grande próximo evangelista, porque talvez Deus me chamou para ganhar para Jesus o grande próximo evangelista. E se o próximo Reinhard Bonnke está na sua faculdade, você é a pessoa que ganha ele para Jesus. E se a gente confiar no Mestre e simplesmente entregar as nossas vidas em prol do Evangelho do Reino. Porque uma vez Jesus deixou 12 discípulos à solta. Discípulos verdadeiros que o amavam e estavam dispostos a obedecer. E olha só o que aconteceu com o mundo. Eu me pergunto se sairmos desse lugar, não só como crentes bem alimentados, mas como discípulos de Jesus, o que é que pode acontecer com essa cidade? Deus te abençoe, eu espero que essa palavra tenha achado lugar no seu coração e a gente se vê na próxima.